talvez esse seja o livro brasileiro que mais gera emoções opostas nas pessoas. Enquanto uns amam, indicam e enchem de elogio para quem fala dele, outros odeiam tanto a ponto de criar grupos para xingar e atrapalhar tudo o que for falado sobre. Olá, tudo bem? Meu nome é Albano e esse é o Seja uma Pessoa Melhor. E o tema de hoje é o livro O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, de Olavo de Carvalho. Um título de livro grande, para um livro maior ainda, com mais de 600 páginas, que na verdade é a junção de quase 200 artigos do autor. E o que mais vemos na internet nesses últimos anos é um debate frenético entre pessoas muito jovens sobre política. Ficam discutindo e trocando farpas não somente por horas, mas por dias, semanas e meses. A política parece ser algo fácil. Por que não aumentam o salário dos professores, constroem mais hospitais e universidades, pagam uma aposentadoria mais cedo a todos e descriminalizam a venda da maconha? Dizer tudo isso é fácil e lindo, mas como era para todos nós já sabermos, é algo dificílimo de ser concretizado. E é nessa hora que, principalmente nos mais jovens, a falta de conhecimento contrasta com a arrogância de pensar já saber muito sobre o assunto. Quando pensamos que já sabemos, não buscamos mais estudar sobre o assunto, o que nos deixa com pouco conhecimento, completando esse eterno ciclo vicioso. Grande ideia 1. Antes de transformar o mundo, pergunte o que é o mundo. Quando era criança, passava meus dias de férias na casa do meu avô e o via diariamente dando pouco dinheiro que ainda sobrava em seus bolsos para os pedintes, que não cansavam de passar em frente de lá. O porquê disso é que havia, e ainda há, um barzinho bem próximo de lá, e todo o dinheiro dado era logo transformado em cachaça. Minha mãe e minhas tias ficavam loucas com essa atitude. Como você vai dar dinheiro para tonto? Eles vão gastar tudo com cachaça. E meu avô apenas acenava e ria, guardando com ele a sabedoria que nós ainda estávamos longe de alcançar. Indo rápido para o presente, hoje finalmente entendi meu avô. Se quer beber, então que beba. Tão logo ele colocou o dinheiro no bolso, o dinheiro é dele, e não mais meu. Agora, para todos que não concordam com isso, pensem comigo. Por uma graça misteriosa, você está aqui, provavelmente com muita saúde, e também com uma tecnologia maravilhosa em mãos, que se bem usada, poderia transformar a vida de muitas outras pessoas. Mas o que você faz com isso? Fala que é procrastinador, passa o dia inteiro apenas solando a tela dessa grande tecnologia e ainda diz, com um sorrisinho de canto de boca, que não estudava nada para as provas da faculdade. Essa é a conclusão. Dê o dinheiro e junto dele, dê dignidade para quem o recebe. Ou você quer julgar o que um tonto faz com R$1, sendo que se você estivesse no lugar dele, faria a mesma coisa? Grande ideia 2. Entre as causas da pobreza, uma delas é você. E algo que muitas pessoas ainda não sabem sobre o Brasil é a quantidade absurda de pessoas assassinadas anualmente. São mais de 50 mil brasileiros morrendo por homicídio todos os anos. Agora imagine que algum familiar próximo a você seja assassinado. Sabe o que acontece? Para o assassino, existe a possibilidade do auxílio reclusão, que é um benefício que diz que se você matar alguém, sua família não passará dificuldades. O governo garante. Porém, para você que está do lado da vítima, do que está caído na rua, o governo não garante nada. A viúva e seus filhos podem chorar à vontade, que nada será feito. E como podemos aceitar tão facilmente que um assassino, que já destruiu uma família, que custa mais de R$2.000 por mês para o país, ainda possa receber um auxílio do governo com valores maiores que o próprio salário mínimo? Grande ideia 3. Existe um problema sério de violência no Brasil, que, ao invés de combatido, está sendo reforçado. E aproveitando a deixa, não vou falar sobre algumas partes do livro aqui, especialmente as partes sobre socialismo, militância, revolução e máfia, que são exatamente as partes do trabalho do Olavo de Carvalho que geram mais discordâncias. Faço isso
pois essas áreas não são o objetivo do canal, ou seja, não tenho nem a capacidade para fazer uma síntese clara disso. Mas julgo importante ressaltar que o Olavo fez um grande trabalho como analista político, prevendo acontecimentos políticos que ninguém previa, como o que ele disse em 2012, prevendo as características de um oponente do PT. Parece até que Bolsonaro leu isso. E queria concluir essa parte assim: você pode ser contra tudo que o Olavo de Carvalho diz, mas como explicar o fato dele acertar essa e tantas outras previsões assim ao longo de décadas? E voltando agora para a minha breve resenha desse livro enorme, o autor faz um paralelo com o livro 1984, que já fiz resenha aqui no canal, sobre o uso e manipulação de palavras. Em 1984, por exemplo, cabia ao Ministério da Verdade, paradoxalmente, cuidar da criação das mentiras do governo. Já nas nossas vidas, o uso de palavras é um pouco diferente. Pense na palavra sociedade, por exemplo. Sociedade é um conceito tão amplo que pode ser tanto um grupo de pessoas que se juntam em um negócio, como pode ser também uma população inteira, como a sociedade egípcia, por exemplo. Daí, começamos a usá-la para uma infinidade de coisas. Sociedade patriarcal? E quando dizemos que o problema está na sociedade, quem é essa sociedade? E é assim que se cria uma confusão enorme na cabeça das pessoas, dando uma margem grande para a vigarice. Grande ideia 4, a linguagem pode ser usada para a manipulação. E por falar em educação, existe algo que incomoda tanto o autor do livro quanto a pessoa que vos fala aqui, que é algo que está na Constituição Federal, que está assim: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família. Agora, olha a maluquice. A educação é um direito de todos, mas é um dever apenas para o Estado e para a família. Como assim? Então, a obrigação é toda dos professores e os estudantes não precisam fazer absolutamente nada? Alguém ainda acredita que isso vai dar certo? Estudar precisava ser um dever, algo que precisava ser ativo, porque é assim que se aprende. Mas lógico que não é assim que acontece no Brasil, e esse talvez seja o motivo desse país estar entre os últimos lugares nos testes internacionais. Vá em qualquer faculdade e veja isso com os próprios olhos. Ao mesmo tempo que existe um desprezo gritante pelas pessoas que estudam, todos correm que nem loucos em busca pelo diploma, porque é o papel e não o conhecimento que dá acesso aos empregos. Grande ideia 5, a educação está completamente ao contrário. E essas foram as 5 grandes ideias do livro O Mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Espero que tenha gostado dessa resenha e o vejo aqui embaixo nos comentários e nos meus próximos vídeos. Um grande abraço e seja uma pessoa melhor.